A preocupação, ela revela um coração que não conhece aquele que escreveu os dias, os nossos dias, e que tem o universo na palma de suas mãos. Meu Deus, nosso coração é tão enganoso. Por que que a gente confia tanto nele, né? Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Quanto tempo? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus, na paz do Senhor Jesus. Eu tenho gravado só vlogs, né? Então, estou aparecendo aqui oficialmente, falando com vocês depois de muito tempo. Essa semana eu estou muito gripada, né? Então, aguentem aí essa vozinha. Mas, enfim, eu creio que agora vai. Em nome de Jesus. Bom, vamos falar hoje sobre as preocupações da vida. Duas situações me levaram a falar sobre isso. Primeiro foi um sonho que eu tive, que falava sobre a dependência do Senhor, né, no Senhor. E também uma situação foi ontem. Eu acordei, não tinha nem levantado ainda e me veio a preocupação na mente com o próximo mês. E nós estamos em janeiro. Eu já estava pensando no início do mês. Me bateu assim um desespero. E agora? Porque o meu marido transicionou de emprego, né? A gente sabe que até se ajustar as coisas demora um pouquinho. Mas as coisas vão se ajustar, né? Não é uma coisa que nunca vai melhorar. Mas mesmo assim, a minha mente humana, a ansiedade quis tomar conta de mim. E aí eu lembrei, na verdade, né, do sonho que eu tive, lembrei da palavra que estava em minha mente, já estava lendo para gravar o vídeo. Orei ao Senhor, falei que não tinha como, gente, não posso me preocupar com algo que eu creio que vai ser o melhor. Para a gente entrar nesse assunto, vamos orar rapidinho para que o Senhor abençoe esse vídeo. Amém? Pai, eu te agradeço porque eu creio que o Senhor vai falar em cada coração que estiver vendo esse vídeo. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para mim, para nós. Que o Senhor abençoe, que o Senhor me lembre das coisas para falar, que o Senhor me inspire e que faça a sua vontade em nome de Jesus. E desde já eu te peço, acalme o coração ansioso, acalme a mente e lembre a cada um que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é soberano, o Senhor cuida de tudo e que não desampara nenhum filho seu. Desde já te agradeço mais uma vez. Amém. Vamos ler lá em Mateus 6. E se minha amiga Luísa estiver assistindo esse vídeo, ela vai entender que essa é a palavra da minha vida. Toda vez que nós conversávamos ou que conversamos sobre algo relacionado a esse assunto de preocupação, ansiedade, futuro, eu sempre lembrava ela, Mateus 6, amiga, Mateus 6. Então vamos lá, a partir do versículo 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, nem com o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia
o seu próprio mal. Então, gente, aqui nós temos Jesus, né, falando sobre essas preocupações da vida, preocupações com o dia a dia. O que acontece? As preocupações, né, com a vida, na verdade, são resultados da confiança em nós mesmos e não em Deus. Porque se nós cremos que temos um Deus que escreveu os nossos dias, que cuida de tudo, cuida das aves, veste os lírios que amanhã nem existirão mais, por que que a gente não vai confiar no Senhor? Na verdade, a gente está confiando em nós mesmos e esquecemos de descansar. Mas por que que é tão difícil assim descansar no Senhor? Porque às vezes quando tá tudo bem, a gente fica, nossa, eu descanso, como eu descanso no Senhor? Mas quando surge, vem as dúvidas, vem algum momento mais difícil, a gente esquece. Se não confiamos, nós não dependemos de Deus. Nós, na verdade, estamos confiando e dependendo das nossas próprias forças. Mas o que nós somos para a gente confiar em nós mesmos, né? Vamos ler também lá em Tiago, capítulo 4, a partir do 13. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Meu Deus. Ele tá falando aqui, o que que vocês são, queridos? São apenas uma poeirinha no tempo, apenas uma neblina, uma coisa que aparece e logo se esvai, logo se vai, logo se dissipa. E ainda assim a gente acha que a gente consegue controlar o tempo, e aí com isso a ansiedade vem, porque a gente vê que não consegue ter tudo sob controle, e acabamos ansiosos, preocupados, adoecidos. A ansiedade é um mal que não nos deixa descansar. Filipenses 4:6 diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Meu irmão, minha irmã, confia nesse Deus. Confia nesse Deus que te criou. Um Deus que é um pai. O Deus que espera que nós nos lancemos diante dele. Confie nesse Deus. No Deus que nos troca o nosso fardo pesado por um leve. Que a gente entenda que não precisamos carregar esse peso sozinho. Não precisamos viver com a mente atormentada pelas preocupações, pelos medos, pelas inseguranças. A preocupação, ela revela um coração que não conhece aquele que escreveu os dias, os nossos dias, e que tem o universo na palma de suas mãos. Meu Deus, nosso coração é tão enganoso. Por que que a gente confia tanto nele, né? Outro dia eu tive um sonho, foi o pensamento inicial para esse vídeo. Nesse sonho, a minha mãe, ela estava muito angustiada, muito preocupada. Eu estava na casa dela, tinha outras pessoas lá também. Só que a preocupação dela era com o financeiro, né? O que geralmente é o que mais nos preocupa mesmo. Ou é isso ou é a saúde, né? E nesse sonho ela estava muito preocupada com isso, porque ela queria dar o melhor para quem nos visitasse, e ela não tinha. E ela sempre tem, mas ela não tinha. E aí eu ficava tentando chamar a atenção dela, mãe, preste atenção em mim, mãe, olha para mim. E quando ela, finalmente assim, ela parava e olhava, eu falava, mãe, você sabe qual é o maior milagre de todos? E eu perguntava de novo, mãe, você sabe qual é o maior milagre? O maior milagre é depender do Senhor. O maior milagre é depender do Senhor todos os dias da nossa vida. E não importa em qual situação. Depender dele é um milagre porque
Primeiro, ele sempre vai ter o melhor para nós, muito além do que podemos imaginar. E quando acontece, a gente vê o quão bobos nós somos, né? Por que que eu me preocupei tanto? Ele sempre tem o melhor. No sonho, minha mãe estava preocupada com algo bem específico, né? Que era a falta de dinheiro. E aí, voltando lá em Mateus 6, quando a gente começa o versículo 25, que é a introdução para as preocupações da vida, Jesus está falando, por isso, ou portanto. Então eu voltei, falei, por que que ele está falando isso? Eu voltei lá no versículo 24, e Jesus está falando, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Gente, nós precisamos saber o lugar de cada coisa em nossa vida. Deus tem que ser o primeiro. Às vezes a gente quer buscar tanto e quer crescer tanto na vida. E eu não tô falando que você não tem que buscar, que você não tem que querer o melhor para sua família, mas tem que lembrar a quem que você serve. Tem que lembrar que a prioridade é o Senhor. As outras coisas ficam em segundo plano. Entregue ao Senhor os seus planos, o que você tem planejado irá se realizar. Então, a quem você tem amado e a quem você tem desprezado, em quem você tem confiado. E essa é a minha reflexão para hoje. Ele conhece muito bem as intenções do nosso coração, ele conhece muito bem o nosso interior, ele nos vê num lugar secreto. E aí isso me lembra o que eu estava lendo ontem, que foi em João 1, quando Jesus chama Natanael. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. E aí eu fui procurar se existia algum significado para isso, né? Porque nessa hora Natanael reconhece Jesus como o Filho de Deus, o Salvador. E aí eu vi que a sombra da figueira costumava ser um lugar de meditação e oração. Então Natanael naquele momento estava no lugar secreto dele, algo que só Deus saberia. E o Senhor encontrou sim, o Senhor estava vendo ele sim, e revelou isso para ele, de forma que ele pôde de fato conhecer a Jesus e andar com ele, se tornar um discípulo dele. O que eu queria falar com você hoje era isso. Calma, tá bom? Acalma esse coração. Basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã trará, sim, a preocupação daquele dia, o que você vai resolver naquele dia. Se você antecipar isso, você só vai andar mais ansioso. Será que você pode resolver o que vai ser feito no início do mês que vem? Eu não posso, então eu não vou me preocupar. Eu vou fazer o que eu posso hoje. Amanhã eu vou fazer o que eu posso amanhã. Mas eu não vou me preocupar com os dias que virão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lance sobre ele as suas preocupações, porque ele cuida de vós. Lembre-se disso. O mesmo Deus que esteve com Agar e Ismael lá no deserto é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que viu Ismael debaixo da figueira é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que falou aos seus discípulos: busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas lhes serão acrescentadas, é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda e a palavra dele também não. Quando eu olho somente as dificuldades, eu encontro a morte, como Agar, que deixou um menino para que ela não o visse morrer. Mas quando eu olho para o Senhor, quando eu escuto a sua voz, eu encontro provisão e milagre, eu encontro sustento, eu encontro paz, a paz que excede todo entendimento, em Cristo Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like, por favor, comenta e encaminhe para alguém que está precisando ouvir essa mensagem, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Ai meu Deus, o que tá acontecendo?
acontecendo? Eu não tenho palavra. Tô... Ai, meu Deus do céu. Futuro. Ai, gente, é isso. Eu não sei como terminar esse vídeo.